Nesse momento, a apresentação do estudo de impacto da vizinhança no terminal central urbano de Pato Branco. Espera que eu vou ver o som lá para baixo. Som. Senhoras e senhores, boa noite novamente. Sejam todos bem-vindos. Estaremos dando início, nesse momento, à apresentação do estudo de impacto de vizinhança do terminal urbano do transporte coletivo do município. Este terminal ele é de vital importância para o transporte coletivo. Quero passar aqui apenas alguns números, alguns dados de cabeça a respeito do transporte coletivo do município de Pato Branco. Tivemos no ano de 2019 aproximadamente 4.060.000 passageiros dentro do transporte. Nós temos hoje, contamos com uma frota de 34 veículos que rodam diariamente quase que 24 horas por dia. Na madrugada são executadas linhas industriais, né? E às vezes a grande maioria da população não sabe que o transporte coletivo opera na madrugada também. O local onde se pretende construir o novo terminal fica ao lado da rua Araribóia. Nós temos hoje, já no modelo atual, um acesso diário por aquela via de 582 veículos transitando por ali por dia, do transporte coletivo. E esse mesmo número é o que transitará com o novo terminal. Nós temos hoje aproximadamente em torno de 17, 18 mil acessos por dia, onde transporta a nossa gente para o seu trabalho, para o comércio, para a saúde, para o lazer, para o estudo, nossos filhos, né? Para as escolas e as universidades de Pato Branco. Nós passaríamos, neste momento, a palavra à nossa diretora de Planejamento Urbano, Simara Brandão. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa audiência pública para a apresentação dos estudos realizados pela empresa contratada para nos demonstrar quais são os pontos positivos e negativos do terminal urbano, ou uma estação, né, vamos dizer assim, uma mini estação do terminal urbano na área central do município. Por que ali? Né? Nós, como os técnicos da prefeitura, procuramos em diversos pontos onde teríamos um local para que atendesse a demanda hoje do transporte coletivo do município. Em entrevista com os usuários do transporte coletivo, todos queriam que fosse na Praça da Cultura. Porém, a praça, hoje, ela já está estrangulada e a topografia local não ajuda em que a gente fizesse um terminal, uma estação decente para o usuário do transporte coletivo. Surgiu a ideia, então, da Praça do Rotary, como é conhecida, atrás da prefeitura, e foi, assim, difícil para nós nos estruturarmos para que pudéssemos realizar esse projeto. Tá? Então, lembrando que nós estamos trabalhando em função da mobilidade urbana, da necessidade de atendimento do maior número possível da população, em especial quem usa o transporte coletivo, né, que isso é uma das diretrizes da mobilidade urbana, dar diferentes modais e privilegiar o modo coletivo e não mais o individual. Tá? Então esta é a ideia de nós trabalharmos aquele ponto como uma estação. Ela não vai ser a única, ela vai ser a menor de todas,
nós precisamos, tanto na área norte como na área sul do município, termos um terminal para atender a demanda. Que se tudo ocorrer bem com esse terminal, a tendência é aumentar o número de usuários do transporte. Isso que nós estamos visando, aumentar essa demanda, certo? Temos uma série de coisas ainda para ajustar em termos de trânsito, porque a prioridade tem que ser do transporte, e ainda aqui no nosso município nós temos uma cultura muito forte do carro, e essa cultura ela tem que diminuir. Então nós estamos pensando em vias compartilhadas do transporte coletivo com o veículo, mas a preferência é do transporte coletivo. Os semáforos também vamos trabalhar na sequência para priorizar o transporte coletivo e assim resolver o nosso problema maior de mobilidade. Então a empresa vai apresentar para nós, os técnicos da empresa vão apresentar as medidas mitigatórias, os pontos positivos, os pontos negativos, e aí depois nós vamos passar a palavra para quem quiser dar sugestões. Nós precisamos que isso tudo seja bem registrado. Quem tem sugestão, levante a mão que nós vamos entregar o papel para anotação. A apresentação vai ser em média de 30 a 40 minutos. Nós vamos abrir para os debates e sugestões, ok? Com um prazo mais ou menos para as 22 horas nós encerrarmos a audiência pública. Então nós estamos aí defasados com quantos minutinhos? 25 minutinhos, tá? Então nós vamos ter que apertar o passo, tá? Mas a partir de agora, então, vamos saber os resultados com o Vitor e com a Laís, que são da FEPESE, da Labtrans, né? Que vão apresentar para nós esse estudo, ok? Muito obrigada. Bem, boa noite a todos e a todas. Eu me chamo Vitor, eu sou engenheiro da FEPESE. Eu venho aqui representando o engenheiro Rodolfo, que é o nosso coordenador técnico. Sucintamente, eu vou passar um pouco do que nós somos. A FEPESE é a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas. Nós somos uma fundação de apoio da Universidade Federal de Santa Catarina, que dentre seu corpo técnico tem um laboratório de transportes e logística, o Labtrans. Nós somos especializados então no setor de transporte e mobilidade urbana. Fazemos estudos aí para os governos federais, estaduais e municipais de todo o país. Dito isso, então, esse trabalho ele é um estudo de impacto de vizinhança. Ele não tem como finalidade aprovar ou não o empreendimento em análise, mas sim identificar os seus pontos fortes e suas fraquezas, para que nós possamos entender e mitigar essas fraquezas para que o empreendimento seja o mais bem sucedido possível para o município. Quem vai fazer a apresentação técnica desse trabalho é a arquiteta Laís Bertolini. Ela é mestre nessa área de atuação e ela encabeçou a equipe técnica do projeto. Laís, por favor. Boa noite a todos. Obrigada pela presença de todos. Como o Vitor comentou, nós vamos apresentar os estudos de impacto de vizinhança. O estudo de impacto de vizinhança, ele é regulamentado pelo Estatuto da Cidade, né? Ele é um dos instrumentos urbanísticos que favorece e tenta, de alguma forma, melhorar a vizinhança da região onde se pretenda implementar, né, empreender ou construir um empreendimento. Neste caso, seria o terminal urbano, né? Então nós fizemos um estudo de impacto de vizinhança tentando, né, identificar quais são os pontos positivos e quais foram os pontos negativos encontrados diante da implantação do terminal urbano na Praça Rotary. Estou passando. Então, a partir desse estudo, nós conseguimos encontrar, né, os pontos positivos e negativos. Então, fizemos várias análises, onde essas... Deu certo? Não está passando.
Agora passou. Onde essas análises foram feitas com a intenção, né, de encontrar esses impactos e propor medidas mitigatórias e compensatórias. Então, analisamos os objetivos em si, qual eram os objetivos para a implantação do terminal nessa região, os eixos de estudo. Então, fizemos o levantamento de vários eixos de estudos analisados, como os aspectos ambientais, aspectos urbanísticos, aspectos do uso do solo, aspectos do transporte coletivo, todos eles apresentados como obrigatórios pelo Estatuto da Cidade, tanto como pelo plano diretor aqui do município e por lei específica que vocês têm aqui no município também. Então, fizemos uma análise de vários aspectos para tentar entender como que é a região e tentar buscar compreender e entender quais são os pontos positivos e negativos desse empreendimento na implantação dele. Buscamos encontrar, então, a partir desse estudo, desse levantamento, desse diagnóstico, buscamos encontrar quais foram as ações impactantes, tanto as positivas como as negativas. E a partir disso também, juntamente com esse plano de estudo de impacto de vizinhança, foi feito por uma empresa terceirizada pelo município, uma pesquisa de satisfação. Então, trazemos alguns resultados dessa pesquisa para apresentar para vocês também, que a população ela se sente satisfatória com a implantação do terminal. E, a partir disso, fizemos uma matriz de impactos, onde buscamos, a partir dessas ações impactantes, encontrar quais são os pontos negativos e positivos diante dos impactos, da magnitude, da importância de cada um deles, porque todos não têm o mesmo peso, né? Então, nós tentamos analisar quais os pesos desses impactos e, a partir disso, colocamos notas de forma matemática e buscamos as medidas mitigatórias e as medidas compensatórias. Então, a cunho só de localização, todos sabem que a proposta da implantação do terminal é ali na Praça Rotary, né, entre a Rua Pedro Ramires de Mello e a Rua Araribóia e a Caramburu. E o que tem, né, quais são as áreas que vão estar dentro desse terminal urbano? Então, é proposto uma área de circulação livre, onde aqui a população ela pode, o usuário do terminal ou alguém da população que tenha necessidade de tirar alguma informação a respeito do transporte coletivo, é um espaço aberto, então terá pessoas ali, trabalhadores, para gerar informação a respeito do terminal. O espaço da área de trabalho desses funcionários, a área de apoio, que está em rosa, para os funcionários, a área de circulação controlada, que é uma área onde é uma área fechada, né, dos usuários do transporte coletivo, onde as pessoas poderão acessar, fazer um embarque e desembarque, sanitários públicos, em azul, e uma área de alimentação. Além disso, dentro desse terminal é proposto uma área de permanência livre, onde estão implantadas, né, que já estão as árvores nativas, que não serão retiradas, e uma área de permanência impermeável, onde terão bancos para as pessoas que estiverem utilizando o terminal urbano, elas possam usar desse espaço também. Então, os objetivos, como já dito, né, o EIB ele busca identificar os impactos positivos e negativos decorrentes da futura implantação desse terminal urbano, apresentando as medidas mitigatórias e as medidas compensatórias, atendendo à lei do plano diretor atual e a lei 3.587, que é uma lei específica do município que apresenta o estabelecimento de estudos de impacto de vizinhança para empreendimentos grandes, né, que geram algum impacto. Além disso, bem como o Estatuto da Cidade, como já foi dito anteriormente. Dos eixos analisados de estudo. Dentro do levantamento, o que nós estudamos, né, para conseguir chegar a essas ações impactantes, as medidas mitigatórias e a matriz. Nós estudamos a caracterização geral da cidade, analisando a localização de uma forma geral, a área total da cidade como um todo, a densidade demográfica geral, o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Econômico, e a economia, principalmente da região,
de estudo. Então, foram feitas 3 delimitações de áreas de influência e analisados de acordo com o grau de importância, né, e o grau de impacto de cada eixo estudado. Então, a ADA, analisamos a área diretamente afetada, que seria um raio de 200 metros do terminal urbano, que é a área praticamente mais afetada da região, né? A área de influência direta, que seria a delimitação do bairro. Então, analisamos algumas questões, alguns aspectos diante dessa área de influência. E a área de influência indireta, que seria 50 metros das vias que passam nas rotas de transporte público coletivo. Então, pegamos as linhas e fizemos um raio de 50 metros a partir do seu eixo. A partir disso, fizemos a descrição detalhada do empreendimento, analisamos os objetivos gerais específicos, né, da implantação do terminal ali, a localização e a caracterização técnica, as legislações de política urbana, né, aplicada na área de estudo. Essas legislações urbanas não só apenas do município, né, específicas do município, bem como as legislações urbanas federais, né. Foi estudado bastante a questão da lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana, tentando atender e analisando também, tentando atender as questões das prioridades, né, da mobilidade. Analisamos a demografia, os aspectos populacionais, os aspectos sociais, a renda, a educação e a mão de obra. Analisamos os aspectos ambientais, prioritariamente as questões dos recursos hídricos e da cobertura florestal e da vegetal, né, da região. Analisamos os equipamentos urbanos e comunitários, tentando identificar onde eles estão, a localização deles, a distância mínima, né, a partir do terminal. Analisamos a infraestrutura e os equipamentos urbanos, a questão do abastecimento de água, coleta de esgoto, a energia elétrica, as coletas de águas fluviais, tudo em relação à implantação do terminal. Analisamos o uso e ocupação do solo, fizemos um histórico da ocupação urbana da cidade, como tanto dessa região, que é uma região antiga, né? O uso do solo atual, analisamos essa região e como ficaria, né, com a nova ocupação do terminal urbano. Analisamos a questão da valorização imobiliária. Pela implantação do terminal, irá modificar as questões da dinâmica de mercado, a tributação municipal e a mobilidade urbana. Fizemos a análise também da paisagem urbana e cultural, analisamos a questão da caracterização da paisagem atual e das projeções futuras, porque ela será modificada, né, a partir do terminal urbano. Então, o que as pessoas veem hoje, a partir disso vão começar a ver um terminal, então isso vai gerar um impacto de certa forma, então isso foi considerado. E analisamos especificamente as questões do tráfego e do transporte coletivo. Então, além de todas as análises qualitativas, também foi feita análises quantitativas e de pesquisa de campo, fazendo contagem de tráfego, a pesquisa de tempo semafórico, tentando analisar a projeção da demanda e o nível de serviço dessas vias, o transporte coletivo em si, tentando analisar a capacidade, né, e a projeção da oferta e a demanda. Os pedestres, fizemos contagens volumétricas de pedestres para tentar identificar, né, a movimentação e o fluxo de pedestres nas ruas circundantes do terminal urbano. Os estacionamentos, fizemos uma pesquisa de rotatividade. A questão da poluição atmosférica, trabalhamos com cálculos de emissões. E da poluição sonora, tentando entender o nível de ruído a partir da implantação do terminal urbano. Com isso, encontramos alguns impactos. Então, fizemos todo esse levantamento e, a partir desse levantamento, encontramos alguns impactos positivos e alguns impactos negativos que foram considerados no trabalho. Dos impactos positivos, encontramos a centralidade municipal da implantação do terminal urbano, por ela estar localizada na região central, próximas a usos diversificados, comércios, serviços, residências multifamiliares, lanchonetes. Isso favorece a implantação do terminal porque ela gera o acesso de pessoas que estão mais distantes, né, desses empreendimentos e facilita esse acesso. Então, a localização em si, por ser uma área central,
favorece o direito de ir e vir, né, da população. A questão do aumento da população flutuante na área de influência indireta é um ponto positivo, porque a população de bairros vizinhos virão mais, né, vão mais participar, né, estar presente ali na área do terminal urbano, então aumentará a população flutuante, as pessoas que, por algum motivo, a trabalho, a compras ou a lazer, virão para o centro e virão para essa região e, consequentemente, vai aumentar a população dessa região, favorecendo a diversidade de usos, favorecendo a urbanidade do espaço, favorecendo a economia local, né, porque se existem pessoas passando, elas comprarão por algum motivo. O terceiro aspecto positivo seria a adequação atual do projeto às infraestruturas urbanas. Isso é um ponto positivo porque o terminal urbano, o projeto em si, ele considerou as infraestruturas urbanas existentes, a criação da infraestrutura e de qualificação do sistema de transporte coletivo. Ela por si só, né, por ser um instrumento de uma infraestrutura de qualificação do sistema de transporte coletivo, já é um ponto positivo, né, porque vai melhorar o sistema do transporte da cidade. A criação das atividades necessárias à operação da implantação do terminal urbano. Por haver um equipamento de terminal urbano, haverá pessoas que precisarão trabalhar ali, então haverá a possibilidade de oferta de mais trabalhos na região. A utilização do terreno público para a implantação do terminal, por si só, um terreno público, ele gera menos burocracia, então facilitaria os trâmites para a implantação do terminal. A preservação das árvores nativas do terminal urbano, então serão consideradas as árvores nativas, elas não serão retiradas, e isso é um ponto positivo. A alta permeabilidade visual entre o terminal urbano e o entorno, isso facilita a visibilidade, então gera segurança para as pessoas que estão dentro do terminal urbano, os usuários, tanto quanto para as pessoas que estão passando, né, transeuntes. A implementação de faixas exclusivas de ônibus, favorecendo a diminuição dos conflitos entre os modos motorizados. Então, haverá faixas exclusivas de ônibus no terminal urbano, e isso favorece a mobilidade, né, do transporte coletivo e diminui esses conflitos entre carros, motocicletas. O sombreamento das calçadas, o terminal, a conformação, né, a forma do terminal urbano favorece que haja sombreamento das calçadas. O aumento do fluxo e o tempo de permanência de ônibus na região central, isso seria um ponto positivo também. E a possibilidade de outras atividades que são oriundas do terminal urbano e que pode favorecer a economia local. Dos pontos negativos, o que nós encontramos? A diminuição da cobertura florestal. De certa forma, algumas árvores elas serão retiradas e posteriormente será apresentado que elas serão compensadas de alguma forma, né? Então, a diminuição da cobertura florestal seria um ponto negativo. A retirada da Praça do Rotary é um ponto negativo justamente porque perde-se a identidade do espaço, né? Ali é uma praça onde pessoas passam, elas estão acostumadas a passarem, então haverá um certo conflito cultural em um determinado período de tempo, e isso é um ponto negativo, né? A perda da identidade em si do espaço. A retirada das faixas de pedestres entre os canteiros centrais e as ruas de Pedro Ramires de Melo e Araribóia e o terminal urbano. Isso é um ponto negativo porque a gente percebeu nos estudos que existe muitas pessoas passando ali, e diante do projeto as faixas de pedestres elas serão retiradas. Eu acho que é mais fácil de entender aqui. Ao está azul, essas faixas elas serão retiradas, então a gente apresenta como ponto negativo pela dificuldade do conflito entre os modos ativos e os motorizados, e apresentamos posteriormente isso como uma forma de compensar, né, uma medida mitigatória para tentar resolver esse problema. Os possíveis conflitos de movimentos decorrentes, né, das alterações viárias, então,
nos primeiros meses haverá uma dificuldade, né, das pessoas se acostumarem com isso, com a mudança, né? A capacidade do terminal urbano próximo à saturação, devido a limitações de vagas. O terminal, como a Silmara já tinha dito, será um dos terminais da cidade, então essa parte central ela já vem com uma capacidade de saturação, né, por conta da quantidade de estacionamentos. Então, isso gera uma limitação de vagas. A inexistência de infraestrutura cicloviária no entorno do terminal urbano, considerando as questões da Política Nacional de Mobilidade Urbana, não existindo a infraestrutura, a gente apresenta como ponto negativo para tentar melhorar essas questões de interação e integração do transporte coletivo com a infraestrutura cicloviária. Os conflitos gerados no período de obras, a baixa permeabilidade visual entre a praça dos fundos do terminal urbano e as ruas adjacentes. A gente considera que esse espaço ele acaba sendo um espaço ocioso e por esse motivo pode gerar uma certa insegurança pública, né? Então a gente considera essa questão. Trechos adjacentes ao terminal urbano com poucos pontos de luz, principalmente no entorno ali do terminal urbano. Então a gente apresenta isso como ponto negativo para que haja a melhora, né, da iluminação pública. E a retirada do ponto de táxi seria um dos pontos negativos pela questão tanto de trabalho deles, como a questão da afetividade com o espaço que eles têm. Além disso, com a pesquisa de opinião, essa pesquisa de opinião ela foi feita pela empresa Promáxima, que nos deu suporte com a questão da pesquisa de satisfação, né? Foi realizada essas abordagens com usuários do transporte coletivo, realizadas em domicílio, né? Com abordagens em domicílio e realizadas pelos usuários do transporte coletivo. Foram feitas 530 entrevistas e 25 perguntas. Então, algumas perguntas eu coloquei aqui para apresentar para vocês. A primeira seria: qual o nível de importância que você dá para a implantação do novo terminal de transporte coletivo em Pato Branco? A gente encontrou que 68,6% apresenta isso como uma questão importante, considerando que parte da área verde e algumas árvores serão mantidas. Na sua opinião, a praça junto ao prédio, né, da prefeitura é um local adequado para a implantação do novo terminal? 78,7% das pessoas que foram pesquisadas apresentam que é um local adequado. A terceira pergunta importante também que nós apresentamos aqui: você considera importante que o novo terminal fique em uma área central próxima a supermercados, lojas, bancos e farmácias? 92,6% apresenta isso como um ponto positivo. A quarta pergunta seria: você costuma utilizar ou frequentar a praça e o comércio e os serviços, né, dessa região que fica atrás da prefeitura? 40,6% das pessoas apresentam como não utiliza. E a quinta pergunta, mais importante, seria: você considera que o novo terminal, ficando na área central, ela atrapalharia o trânsito da cidade? 60,3% apresenta como não atrapalharia. Então, diante dos estudos técnicos e diante da pesquisa de satisfação, nós fizemos uma matriz de impactos. A metodologia utilizada é a matriz de Leopold, que ele criou uma matriz para estudar a magnitude e a importância das análises ambientais, e nós adotamos isso para o terminal urbano. Então, basicamente, como seria a metodologia? A magnitude, ela estuda a extensão, que seria a extensão territorial, né? A área de influência real da localização, e ela mede de 1 a 4, que é o peso dela, que seria de 1 a área de influência territorial menor. Então, a magnitude de um espaço pequeno até uma área de influência territorial maior, que seria o 4. A reversibilidade, que é a duração do efeito da ação,
e se este é temporário ou permanente. Então, se uma ação, a duração do tempo dela, e se, dependendo da ação, ela vai ser reversível ou reversível, ela pode voltar ou não consegue mais, e diante dessa ação, ela não tem volta. A intensidade, que é a questão do impacto, né, causado, esse peso vai de 1 a 3, e a questão da importância. Então, a gente analisou na importância os números de efeitos, o número de efeito que a ação causa, que vai de 1 a 4 efeitos, o tempo que dura, né, essa causa e esse efeito, então seria o intervalo de tempo entre a ação e o efeito, que analisamos de 1 a 3, onde 1 seria o efeito imediato e o 3 o efeito a longo prazo, e a correlação desses níveis. Então, o nível de relação entre a ação e o efeito que ela provoca. Também com peso de 1 a 3, sendo 1 pouca relação e 3 uma alta relação. Analisamos todas as ações impactantes encontradas com essa metodologia a partir dos eixos impactados analisados na matriz. Esses eixos impactados, eles foram divididos em 4 grandes eixos, que seriam o tráfego e o transporte coletivo, os aspectos socioeconômicos, os aspectos ambientais e os aspectos urbanos, sendo que esses 4 foram divididos em 19 subeixos, apresentando uma grande matriz. Então, a gente estudou, é difícil de entender mesmo, mas eu vou tentar explicar. Todas as ações que eu acabei de apresentar para vocês, elas estão aqui, né? Então, todas as ações, elas estão nessas linhas, onde foram analisadas nos 4 grandes eixos, cada subeixo, que são os âmbitos impactados. Diante desses âmbitos impactados e dessas ações, nós encontramos que as ações impactantes encontradas, elas são positivas, ou elas são negativas, ou elas são positivas e negativas diante do âmbito impactado, e a partir disso, com as notas, né, dos pesos, da magnitude e da importância, né, que vai de 1 a 4 ou de 1 a 3, nós conseguimos encontrar um resultado, sendo este positivo ou sendo este negativo. Esse é o resumo dessa planilha, que seria essas medidas finais aqui, esse somatório. E nós encontramos que o âmbito impactado mais positivo, ele chega a 47,1, que é a questão da diversidade de usos do solo e horários. Com a implantação do terminal, favorece a diversidade de horários e de uso do solo na região. Então, esses usos, eles irão continuar e será fomentado pela quantidade de pessoas que irão passar mais ali na região, né? Pela questão da população flutuante, das pessoas passando para ir fazer suas compras ou ir ao trabalho. Então, a diversidade de usos e horários, ela é um ponto bem positivo em relação à implantação do terminal urbano. A oferta de empresas irá favorecer a economia da região, o adensamento populacional, a circulação de capital, a eficiência do transporte coletivo, que vai melhorar. Então, esses são pontos positivos encontrados. E um dos pontos negativos encontrados foi a preservação da identidade local, justamente porque vai perder-se, né, esse espaço da praça e será implantado no terminal urbano. Então, é considerado que a localização, a identidade do espaço, ela vai ser diferenciada, né? Vai ser modificada. Então, o que nós fizemos? A partir desses números, nós fizemos um somatório de todos esses impactos e encontramos que o somatório total de todos esses impactos aqui, ele apresenta como mais 132 pontos positivos para a implantação no terminal. Então, diante dos impactos negativos, nós conseguimos ainda encontrar mais 132 pontos positivos que favorecem a implantação do terminal ali naquela região. Para isso, a gente identificou algumas medidas mitigatórias e compensatórias.
Essas medidas mitigatórias e compensatórias, elas visam minimizar os impactos negativos encontrados e melhorar os impactos positivos encontrados também. Então, nós buscamos identificar medidas mitigatórias e compensatórias, tanto quanto positivas quanto negativas, que favoreçam, né, a implantação do terminal. O que seriam as medidas mitigatórias? Seriam soluções, propostas, né, de soluções que minimizem os impactos causados pelo futuro empreendimento. Então, daquela ação, eu vou conseguir minimizar o impacto daquilo através de uma solução X. As medidas compensatórias seriam as ações negativas que você não consegue minimizar, como a questão da identidade do espaço, porque ela vai ser modificada, eu não consigo mitigar, né? Eu não consigo melhorar, mas eu consigo compensar de outra forma. Então, a gente tentou buscar as medidas compensatórias para minimizar também esses impactos. Então, das medidas mitigatórias, a primeira seria incentivar através das legislações urbanísticas a diversidade de usos do solo e horários e a ocupação do solo urbano, melhorando a urbanidade do espaço em todos os períodos do dia. Isso já acontece ali na região do terminal, então a gente apresenta isso como uma solução para que melhore e que permaneça, né, através de legislações urbanas, através do plano diretor que está sendo revisto agora, que se implante propostas para incentivar essa diversidade de uso do solo e horários. A segunda seria apresentar no novo plano diretor um planejamento estratégico, né, que preveja esses novos usos na região urbana, do terminal urbano, né, a AIG, que seria a parte central, de forma que a infraestrutura urbana ela seja protegida para comportar o aumento dessa população flutuante. Então, como as pessoas vão chegar até lá e vai haver esse aumento de população, mesmo que seja de forma temporária, que o plano diretor ele preveja essa nova ocupação, né, dessas pessoas. O terceiro seria rever o abastecimento de água futuro, diante da questão da implantação do terminal urbano. O quarto, promover um incentivo municipal para a redução dos gases poluentes através de tecnologias sustentáveis, como os ônibus elétricos, considerando que as questões ambientais, né, que os ônibus eles tentem melhorar a cada dia as questões das poluições. O quinto seria prever a estrutura móvel de feiras dentro do espaço do terminal urbano, na Praça dos Fundos, em dias específicos e organizados pela Prefeitura. Já há algumas medidas relacionadas a isso já aqui no município. Então, que caso haja economias, né, ou atividades informais, que elas sejam legalizadas a partir disso, que favoreçam a utilização delas em espaços físicos para acontecer nessas atividades. O sexto seria adicionar os pontos de iluminação pública para pedestres na área, principalmente na área de influência diretamente afetada. O sétimo seria a adaptação da programação operacional do transporte coletivo de forma a não saturar o terminal urbano. O oitavo, realocar os taxistas para pontos de táxis no entorno. O nono, reavaliar o projeto arquitetônico pensando em uma possibilidade de resolução do espaço ocioso causado, melhorando a permeabilidade visual e física ou incorporando o espaço ao terminal urbano. O décimo seria criar travessias sinalizadas e preferencialmente elevadas para conexões dos canteiros centrais com o terminal urbano e as ruas Pedro Ramires de Melo e Araribóia, que seria a questão do cruzamento onde não apresenta as faixas de pedestres. O 11, estabelecer horários para a realização das atividades com altos índices de ruídos e vibrações, tentando evitar o trabalho noturno, considerando as questões das pessoas que habitam ali no espaço, né, os residentes na região. Manter máquinas e equipamentos com silenciadores, apresentar junto ao projeto final o projeto de sinalização de obras, a aplicação de tapumes para isolamento da obra.
O 12, reprogramação dos semáforos para os novos fluxos e com um tempo semafórico específico para pedestres, considerando o manual do CONTRAN, que é o manual brasileiro especificamente para isso, melhorar a sinalização viária e o direcionamento dos fluxos de pedestres, em principal na esquina entre a Rua Araribóia e a Pedro Ramírez de Melo. O 13, a integração dos ciclistas, né, com o transporte público coletivo, considerando as questões da mobilidade urbana e da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Construção de um paraciclo no terminal urbano. Construção de ciclovias nas ruas circundantes do terminal urbano, como a Rua Tamoio ou a Rua Itacolomi. O 14, agora vem com as medidas compensatórias, que seriam as medidas que a gente não consegue mitigar, não consegue melhorar, mas que a gente possa compensar de alguma forma. Implementar o sistema de captação de água de chuvas para sanitários, a reutilização de águas da pia para os sanitários. 15, promover um programa de monitoramento de emissão de poluentes, considerando as questões ambientais. O 16, realizar o estudo de sistema de transporte coletivo a longo prazo, de forma a evitar a futura sobrecarga do terminal urbano, sem deixar de criar novas linhas e horários necessários para a população. O 17, realizar o memorial do terminal que conte a história da região, relatando o processo de construção do espaço, justamente para tentar compensar a questão da perda da identidade do espaço. O 18, plantar a quantidade de árvores retiradas em outra localização, em conformidade com o plano de arborização urbana de Pato Branco, levando em consideração a questão da cobertura florestal. O 19, a implantação de semáforos para pessoas com deficiência visual, com o sinal sonoro, que é uma lei federal obrigatória, né, já em 2000. E o 20, utilizar os equipamentos de academia já existentes para a relocação nas proximidades do terminal, em prioridade, né. Uma sugestão seria na praça da Rua Itacolomi, ou em bairros que carecem desses equipamentos, que a gente ofereça eles para esses espaços. Incentivar o uso de outros locais de permanência e lazer no espaço público, principalmente aqui na região central. Já temos a Praça Getúlio Vargas, que é uma muito utilizada e que pode, de certa forma, compensar isso, disponibilizando nesses locais os equipamentos que favoreçam a ocorrência da população utilizarem esses espaços, né? Então, fechando, essas seriam as medidas compensatórias e mitigatórias e compensatórias. São medidas simples, possíveis, né, de serem implementadas. E a gente coloca aqui, né, como esses estudos que foram realizados para o terminal urbano, né? Se existe a viabilização da construção. A gente apresenta como, diante do resultado das matrizes de impacto, ele encontrou mais 132 pontos positivos. A implantação do futuro terminal urbano central de Pato Branco, ela apresenta de forma positiva, em conjunto com as soluções das medidas mitigatórias e as medidas compensatórias. Então, diante dos estudos e diante da matriz, com os impactos encontrados, nós encontramos esses 132 pontos positivos a mais, e juntamente com as soluções de medidas mitigatórias e compensatórias, colocamos como a viabilidade, né? A gente não pode dizer que existe possibilidade de plantação ou não, mas com as medidas, com as ações positivas e negativas e com as propostas, nós encontramos, de certa forma, pontos positivos para que a implantação do terminal urbano ali na Praça do Rotary. Passo a palavra para Selmara. Agradeço a presença, agradeço a todo mundo que me viu. Obrigada, Luiz. Toma uma água, descansa um pouquinho. Bem, agora, eu esqueci de comentar no início, né, mas está sendo filmado e a partir de amanhã já fica postado no site da Prefeitura. Para quem tiver dúvidas, quiser rever, vai estar lá. Agora, então, o momento das sugestões. Vamos nos organizar, né, para fazer as perguntas de forma adequada.
A questão primeira é o tempo. A segunda, a questão seria se apresentar, né? Porque como a gente está gravando, quem quiser ouvir depois sabe quem está fazendo a pergunta. Ok? Então, quem quer dar início? Espaço. 1 hora para fazer. Tá. Então, Regimento é temporal, está escrito. não, nós fizemos um acordo de início para mais ou menos 2 horas de audiência. Né? Mas, microfone está aberto, de preferência falar no microfone para que a gente consiga gravar. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Meu nome é Christian, eu sou advogado do Pato Branco, represento alguns proprietários de imóveis situados no entorno para ser realizado um empreendimento. Bem, eu teria algumas questões já de ordem procedimental, que diferem mais ou menos o mesmo ponto que o Osmar colocou. Desapareceu que a audiência, esse empreendimento como um todo, a realização do estudo de impacto de vizinhança deveria ser pelo procedimento específico pelo qual nós, que estamos acompanhando esse ato, tivéssemos condições de prever os acontecimentos. Né? Então, uma crítica já que eu deixo registrado, eu não sei como é que vai funcionar, se vai ficar registrado em ato, se teremos só os vídeos, mas eu gostaria de registrar é exatamente isso, da ausência do estabelecimento de um procedimento, de um regulamento sobre como as coisas vão acontecer. Né? Eu, da minha parte, falo por mim, me sinto surpreendido sobre como as coisas estão acontecendo. Tá? Eu sou advogado, sou do meio jurídico, pelo menos no meio jurídico, nós nos sentimos meio incomodados quando as coisas se desenvolvem sem que nós tenhamos condições de saber qual é o ritmo. Isso nos surpreende. Até complicado você formar algum tipo de defesa. Então, essa é a primeira crítica que eu faço. Né? Eu gostaria de registrar aqui alguns questionamentos. Eu gostaria de saber se todos os questionamentos que nós faremos aqui serão respondidos em algum momento. Eu acho que isso é muito importante para que se confira o contraditório. Nós estamos dentro de um processo que envolve a tomada de decisão, né? Que obviamente vai afetar uma série de interesses e obviamente que esses questionamentos feitos em algum momento deverão ser respondidos de forma adequada, por observância do contraditório, para que nós possamos questionar isso em juízo. Então, esse é o meu primeiro questionamento. Se haverá devolutiva, se haverá uma devolução das críticas, dos questionamentos que fizemos aqui, quando, como, por quem, onde a previsão normativa. Em algum momento isso deveria ter sido estabelecido no procedimento, ou num edital, ou num regulamento. Existe uma lei específica sobre o estudo prévio de impacto de vizinhança, mas essa lei não é regulamentada. Como é que funciona? A função do regulamento é exatamente esse, estabelecer procedimentos. Segundo questionamento, quero saber se vai ter prazo de recurso, caso nós formulemos algum questionamento, alguma crítica, ou alguma sugestão, e essa crítica, sugestão, não for acolhida, se em algum momento deveremos ter a oportunidade de recorrer, a quem, em que prazo. Gostaria de saber se o resultado dessa audiência será submetido ao COMPLAT, que é o Conselho do Plano Diretor, que tem, ao que me consta, função deliberativa, que toma essas decisões que envolvem o meio ambiente e o meio ambiente urbano. Né? Essas seriam as minhas considerações de ordem procedimental, de ordem prévia. Com relação a como foi feito o EIA, eu tenho alguns questionamentos. Primeiro, se o estudo de impacto de vizinhança levou em conta o projeto que aparelhou o processo licitatório que contratou a empresa que fará a obra. Me parece que tem havido uma inversão de ordem nos trabalhos. Primeiro fizeram um projeto de como seria a obra, licitaram a obra, contrataram a empresa. Agora estamos fazendo o estudo prévio de impacto de vizinhança para ver se essa obra pode ser realizada daquela maneira, ou se ela exige algum tipo de
adoção de medida compensatória ou mitigatória ou alteração de projeto, só que o projeto já está licitado e a empresa já está contratada. Né? Eu destaco que tem uma passagem do próprio estudo que menciona como uma medida mitigatória reavaliar o projeto arquitetônico, pensando em uma possibilidade de resolução do espaço ocioso causado. Isso vai afetar na formulação da proposta da empresa que ganhou a licitação. Se adota uma medida compensatória que implicará em rever o projeto, como é que essa licitação já está pronta? Não sei, gostaria que fosse respondido no momento oportuno. Com relação às medidas compensatórias, como eu falei para vocês, eu represento os proprietários de imóveis que se situam no entorno. Os meus clientes têm a sensação, pelo menos, de que nos imóveis deles haverá desvalorização. O projeto é interessante para o município, há um interesse público que justifica a implementação do empreendimento naquele local. Tranquilo. A gente sabe que o interesse público prepondera sobre os interesses privados. A questão é que precisamos discutir, e me parece que isso deve entrar entre as medidas compensatórias a serem adotadas, na questão da indenização dos proprietários dos imóveis no entorno que eventualmente serão prejudicados com a desvalorização. Foi dito aqui que haverá um impacto de calor e de ruído. Passarão a trafegar ali no centro um número muito maior de veículos pesados, barulhentos. Foi dito, inclusive, na introdução do evento, que o sistema de transporte coletivo funciona 24 horas por dia. Alguém quer comprar um imóvel que se situe ali do lado do terminal? Difícil, né? Isso vai causar um impacto. A questão é, isso foi incluído? Não foi, me parece. Gostaria de ter respondido essa questão. Como é que serão enfrentados esses aspectos compensatórios? Quem é que vai indenizar os meus clientes? Eu não vi, talvez tenha falado, mas eu perdi a informação de quantos ônibus trafegarão no local. Talvez até tenha sido mencionado, mas eu gostaria de saber isso. Os horários, né? Queria saber se houve algum tipo de medição do ruído, da projeção do ruído estimado a partir de quando o terminal começar a funcionar. E qual é o ruído atualmente existente? E uma última questão. Existe uma lei municipal que estabelece um tamanho mínimo de caixa da rua. Né? Salvo engano, a lei 46 de 2011, artigo 52 para a questão é que, pelo que vi, salvo engano, mas eu espero exatamente essa resposta para que me confirme, para que me esclareça, me parece que o próprio terminal da prefeitura estabelece ou trabalha com uma rua cujo tamanho de caixa é inferior ao que determina a legislação municipal. Né? Eu sei que isso não é um tema muito recorrente na literatura, fala-se muito em função social da propriedade, em necessidade de observar as limitações administrativas, né? Mas normalmente se fala disso para os particulares. A questão é que o poder público também deve respeitar a função social da propriedade, deve respeitar os índices urbanísticos e tudo mais. E aí eu pergunto como é que fica essa questão do tamanho da caixa da rua. Isso é um ponto que me foi levantado pelos meus clientes, eu não soube responder. Uma das queixas deles é exatamente porque na rua onde se situam alguns condomínios eles terão dificuldade de manobrar para ingressar nas garagens, dada a estreiteza da rua. Então eram esses os questionamentos que eu gostaria de fazer. Não sei se me respondem agora, se a resposta será dada oportunamente. Só dar umas respostas agora, e daí a restante vai dar para responder. Posso pegar as perguntas? Sim, claro. É que eu não fiz todas. Não, entendo. Fala só para lembrar. Bem, na verdade, assim, todos os parâmetros que foram feitos aqui, a questão da apresentação do sindicato de vizinhança, foram feitos tanto os parâmetros da lei de uso da ocupação local, foi passado na mão da promotora, que ela solicitou que eles colocassem o material, porque a primeira vez a gente achou que foi incorreta, e nós seguimos todos os parâmetros.
vão ser respondidas todas as perguntas, tá? A questão da caixa de rua, a lei municipal existe para a caixa inteira da rua, tá? Os seus clientes, na verdade, não comentaram, acho que o senhor, que na verdade eles entram na contramão na rua porque a garagem deles foi mal executada. Então não tem a ver com a questão da rua. Tá? Já até conversei com os Marcos, nós vamos alterar o sentido da rua para favorecer o prédio deles ali para não ter esse problema. Tá? Então todas as perguntas aqui vão ser respondidas, não sei, pode até fazer esse maravilha escrito aí. Tá? E sugerir. Mais que chama Fábio. A questão do projeto, do contrato que você falou. Existe, quando a gente faz uma licitação, uma coisa que chama-se adendo. Você trabalha na Perfume, setor jurídico, você sabe. Então, esse contrato tem um adendo de modificações da obra. A empresa não poderia fazer isso no Pacto de Vizinhança sem ter um projeto para ela se basear no que nós estávamos apresentando para a população. O projeto foi feito e foi feito. No Pacto de Vizinhança, ela se baseando no projeto que nós apresentamos. A maioria das medidas mitigadoras que nós pedimos aqui são medidas pequenas de alteração de projeto, coisas que a gente pode fazer nesse adendo de mudança do projeto durante a obra. Tá? Então, isso aqui nós vamos responder tudo para vocês. Questão de prazos, a gente vai ver daí com o nosso jurídico, a Bárbara não poderia aqui agora, mas a Bárbara vai dar uma coisa para a gente. Todas as respostas vão ser feitas. A gente pensou na questão não só dos moradores em torno, mas a gente está pensando em todos que usam o transporte público em torno de toda a região, que é feito uma área de 500 metros, certo? Todos os ônibus, você falou a questão do número do fluxo de ônibus, todas as linhas de ônibus passam no redor da praça, já foi outro método do que ele escolheu esse local. Então, o local não foi escolhido aleatório, foi escolhido que todas as linhas de ônibus passam em volta da praça hoje. Então, o aumento que vai ser a questão da parada do ônibus, mas os ônibus já transitam para o local. Tá? Então, a gente vai responder uma a uma as questões, e daí não sei mais se alguém tem mais. Quer mais falar, quem mais quer fazer questionamento, e daí se puder passar por escrito para a gente, eu agradeço. Tá? O pessoal vai se manifestar agora, depois os contras e os favores. Tá? Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu sou morador, sou vizinho, meu nome é Marcos. Eu gostaria de primeiro saber da FEPESE se ela tem registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo e no CREA para atividade de exercício profissional. Segunda questão é se os profissionais, engenheiros arquitetos, têm registro também. E terceiro, nós, como engenheiros arquitetos, para apresentar o projeto para o Emerson, temos que emitir a RT ou RRT. Então eu pergunto se como aqui dentro desse documento é um serviço de engenharia e arquitetura, de vários tipos de serviço, se esses serviços foram efetivamente elaborados, se foram efetivamente emitidos esses documentos. A Lei 5 de 94, artigo 13, 14 e 15, diz que nenhum serviço de engenharia e urbanismo pode ser iniciado sem esses documentos. Então me parece que aí tem uma questão administrativa a ser resolvida. Né? Nós temos ainda a questão, talvez, nitidamente que nos parece a falta de geógrafo, né? Na questão do exercício aqui da atividade profissional, assim como do economista. Então foi oferecido algumas sugestões econômicas e talvez caiba aí uma questão de esfera profissional específica. Né? Nos parece aqui, no princípio geral, e fala então que o poder público para tomar a decisão possível e viável. Né? Essa decisão parece que já está tomada, já fez concorrência, já fez licitação e já foi ganhador, então já está tomado. Talvez o objetivo tenha que ser alterado para coincidir os dados. Né? Nós gostaríamos de saber aqui também, na página 17, o projeto fala do projeto de prevenção, vai ter um número de níveis. Né? Provavelmente a gente vai aprovar pelos bombeiros. Né? Listando algumas coisas. A caixa de rua, a dificuldade que nós temos, né? Já conversamos com o Emerson teve toda a boa vontade de tentar nos auxiliar, né? E claro que ele também está preso à questão dimensional, né? Essa área aí é o que sobrou, nos parece claramente o que sobrou para o terminal. Eu vou dizer para vocês que eu trabalhei na prefeitura na produção do Emerson, eu levei 8 anos para fazer um parque ambiental. E atrás do terreno, convencer o padrão a comprar o terreno, fazer o projeto, achar a fonte de recurso, alterar o recurso, alterar o projeto, convencer o outro prefeito seguinte a fazer o negócio, e aí fazer o parque ambiental. 8 anos. Então, eu imagino que um bom terminal urbano leva 20
para fazer. Todo ano os prefeitos solicitam, os vereadores, a autorização para vender lotes. Suponho que teria que ter um interesse maior, né, em fazer planejamento. Solicito aqui encarecidamente aos prefeitos que virão que fortaleçam a estrutura do Emerson. Por quê? Porque o Serra Floresta faz mais do que pode, né? Ele não consegue fazer pesquisa e nem ter planejamento, porque tem pouca estrutura. Então ele faz projeto, né? E parabéns para ele porque conseguiram fazer o projeto. A única dificuldade que ele tem é que não tem área. Essa é a grande dificuldade, né? Por isso o nosso conflito. Do jeito que está a figura 20 aqui, de fato, nós não entramos na garagem, tá? Eu diria assim, nem nós do prédio da esquina, né? Nem os vizinhos adjacentes, tá? Na Pedro Ramires de Melo, tá? Então solicitaria aí um cuidado maior. Bom, aqui tem na página 50, fala do artigo 53, tá? Esse artigo 53 da Lei 28 de 2008 do município de Pato Branco, trata sobre a questão de cuidados com a segurança, preservação do patrimônio histórico, ambiental, paisagístico, urbanístico e arquitetônico da cidade. Aí vocês vão verificar na ata da 20, que está aqui em anexo, que foi matado o espaço que era uma área ambiental. Pato Branco carece imensamente de áreas verdes. Temos a Praça Getúlio Vargas, né? Tem uma praça lá em Santa Terezinha e tem aquele espaçozinho ali. Outrora o prefeito já construiu uma praça. Outrora ele tinha uma lei que não podia cortar as árvores, os ipês. O senhor lá foi lá e mudou a legislação. Certo? Outrora, esta aqui no momento, esta área também não pode ser edificada. Né? Como é que você faz para edificar? Você faz uma ata lá atrás, ata número 20, de novembro de 2019, e revoga essa legislação para poder construir. Nós estamos bem lá. Seguindo adiante. Com relação à questão de valorização imobiliária, de fato, aqui se fala de algumas atividades, algumas possibilidades econômicas de valorização. Eu comprovaria as pessoas que estão aqui sentadas se o ônibus começa a contar às 5 da manhã, roda 24 horas, como o Rocha falou aqui, vai haver valorização imobiliária ou desvalorização? Né? Tem pessoas que têm atividade comercial no térreo daqueles edifícios com uma dinâmica. Provavelmente essa dinâmica vai ser altamente modificada, né? Sem nenhum demérito, mas provavelmente vai modificar substancialmente a questão econômica. Vai desvalorizar. Não há como se falar em valorização. Nós estamos buscando uma avaliação criteriosa, né, para que se faça o número exato. Quantos por cento esses imóveis terão na venalidade. Né? Empiricamente a gente já sabe. Que quer vender os apartamentos, hoje eu preciso de X. Amanhã tem isso. Certo? Empiricamente tem que mostrar esse. Né? Mas a gente quer chegar num número específico para que o município, né, que vai propor esse investimento, né, nos aponte como ele vai mitigar. E ademais, eu fico agradecido pelo espaço. Obrigado. Não, a dinâmica vai ser respostas dentro do Não, da empresa que se questionou. Não, perfeito. Tem dois questionamentos, um direto à fundação, se existe responsável técnico. Existe sim, eu sou um deles, engenheiro, com a RT anotada, né, nesse sentido. Não existem propostas econômicas, na verdade, existem propostas de economia de transportes, devidamente registradas e anotadas por professores da Universidade Federal, competentes para tal. Quanto ao geógrafo, existe uma discussão ampla se deve ou não, dado o estudo de impacto de vizinhança, qual é a competência do profissional geógrafo dentro do corpo técnico. Essa discussão se estende para uma série de outras profissões, mas na verdade o que a lei obriga é a existência de um engenheiro ou arquiteto responsável, o que está devidamente anotado.
Outro ponto questionado, só que eu queria citar, foi essa questão do número exato da desvalorização. Um consenso técnico universal é que é impossível, não existe um valor exato, porque a dinâmica de mercado ela é livre, então não se tem como medir exatamente o que vai acontecer no futuro. O que foi feito nesse estudo para apontar uma tendência de valorização foi uma avaliação de séries históricas de índices imobiliários e interferência de ocupação de uso do solo. É claro que a modificação tem sido citado para apontar a desvalorização, a questão da poluição sonora. Os cálculos matemáticos indicam um acréscimo de 5 decibéis após a implementação do terminal. Hoje a localidade já carece de 74 decibéis. Então é a poluição sonora, o nível sonoro da região, o que já é relativamente elevado, só que por outros pontos, então com a implantação do terminal, o terminal tende a acrescentar 5 decibéis nesse índice, porém, a longo prazo e a médio prazo, a dinâmica de circulação e a convergência, a retirada de transportes de veículos motorizados, ou seja, da região, tende a diminuir esse índice. E uma medida mitigadora apontada no estudo é a migração a médio prazo para veículos, a inclusão de veículos elétricos no sistema, o que na verdade é uma tendência e isso pode vir a mitigar. Então, tudo que a gente discutir, questões de valorização ou desvalorização, são hipóteses de um número exato, não existe. O que foi apontado no estudo foi o que foi possível calcular, baseado em série de outros parâmetros. Então, só quanto ao que foi apontado no que se refere ao estudo, eu acredito que eu respondi. Deixa eu só bem rapidinho antes de você fazer a pergunta, só responder a questão das praças, só subir a referente à reunião do complexo que a gente fez para retirar a praça como socioambiental, foi que, na verdade, quando foi feito o primeiro plano diretor, foi feito até toque de caixa, o lado do Taqui, que é da época, eles sabem como foi feito isso, quando entrei. O plano diretor já tinha sido aprovado. O prefeito da época que precisava do plano diretor fez a toque de caixa e agora nós estamos colhendo alguns frutos, nós estamos descobrindo alguns erros no plano diretor. Todas as praças de Pato Branco, inclusive tem a prefeitura, tem o Café da Praça, que tem, acho que até uma perto da Câmara Municipal, está como socioambiental. Praça que está como socioambiental não pode ter edificação, ou seja, não poderia ter sido colocadas essas praças como socioambiental. Foi uma das coisas que a gente descobriu, que a prefeitura estava numa praça socioambiental. A gente não retirou todas as praças, a gente reuniu com o plano aprovou de temporariamente tirar as praças, para a gente alterar o plano diretor e colocar a praça socioambiental, a praça correta mesmo, que é uma praça ambiental, que ela não pode ter edificação. Então, assim, a prefeitura não podia ter sido ampliada, não era ampliada. O Café da Praça não poderia ter existido, várias obras que estão nas praças de Pato Branco não poderiam existir, porque todas elas estão com socioambiental. E daí não poderia ter edificação, só material que a gente chama de imobiliário urbano, tá? Banco, material ginástica, essas coisas. Então o que a gente fez? A gente reuniu com o plano, fizemos essa reunião, não para simplesmente tirar porque a gente queria fazer o terminal, para a gente rever todo, porque agora no plano diretor nós vamos ter que fazer um novo mapa de praça socioambiental. A gente vai rever todas essas praças que foram colocadas e determinar certo qual é a praça socioambiental. Tá? Foi essa a reunião. A questão que você questionou também do novo plano, de a gente apresentar o estudo, a gente pode apresentar, já foi apresentada no material do plano, a questão do terminal, nessa reunião até. A gente vai apresentar para ele, tem reunião, vai reunir o plano e apresenta para eles. Tá? Não, deixa eu só fazer uma pergunta. Quem que tem ideia sobre isso? A audiência hoje ela é só para informativa, né? Ela só é informativa. Na verdade, estamos pegando, porque assim, o pessoal confunde muito isso do impacto de vizinhança. O impacto de vizinhança não vai dizer se é proibido ou não é proibido. O impacto de vizinhança vai mostrar o que eles fizeram, vai mostrar os pontos positivos e negativos. Os negativos, se a gente consegue mitigar ou se a gente não tem o que fazer. Então é isso que o estudo do impacto de vizinhança é feito. Então, a prefeitura vai fazer o terminal. Nós vamos ter que adequar o que está com problema. Foi o que eu chamei o Osmar e comecei com a questão da rua. Vai dar problema na entrada da garagem, vocês que hoje já iam na contramão, vamos mudar o sentido. Teve até um senhor que foi falar comigo, que foi o senhor, né? Nós vamos mudar o sentido da rua para não prejudicar os moradores. Só que assim, aquilo que a senhora falou, o plano diretor hoje é o coletivo. Nós temos que pensar na população inteira e não só no entorno do terminal. Sei que é problema para quem mora do lado, sabe? O Osmar sabe como é que significa planejar uma cidade. Eu não posso pensar só na lombada na frente da minha casa, tanto que assim, não era nem para eu participar da audiência hoje aqui, porque a empresa tem que apresentar e eu não posso defender, na verdade, a prefeitura.
Só que eu vi que a promotora falou que, como eu sou responsável do departamento, eu tinha que estar aqui. Então, eu vim para dar uma lista aí. Tá? Então, nós vamos responder todas as perguntas, vai ser apresentado pouco plano, e daí vamos ver durante a semana, com o 20 minutos, eu tenho uma outra medida que eu posso fazer para apresentar para vocês. Obrigado. Meu nome é Adelar, eu sou morador da Zona Sul do Pato Branco, moro no bairro Morumbi, gosto de dizer que moro no Chaparral, que era o primeiro nome do bairro. Então, assim, primeira coisa, não é pergunta, eu vim aqui defender a ideia. Porque se eu for pedir aqui, quem daqui usa lotação, talvez seria ninguém, né? Minoria, né? Então, a gente, como morador no bairro, na periferia, a gente tem que vir defender realmente quem usa da lotação, quem vai usar desse meio, desse ambiente que está sendo planejado pela prefeitura. Quero defender o Emerson e dizer uma questão assim, o Emerson foi que foi lá com o órgão da prefeitura apresentar essa ideia para os moradores da Zona Sul. Eu acompanhei toda a apresentação do projeto. Eu digo assim que esse projeto não caiu do céu, ele tem planejamento, ele está caminhando muito bem encaminhado, né, com pessoas com conhecimento. Temos dificuldade em volta ali com os vizinhos, a gente reconhece que essa dificuldade é visível, está acontecendo, mas não é por uma pequena dificuldade que nós vamos deixar uma população de quantos aqui que foi falado no início que utilizam do meio de transporte, que vem toda semanalmente para o centro da nossa cidade. Aí nós vamos jogar esse terminal rodoviário, terminal lá para um bairro, para um lado da cidade, onde muitos idosos, pessoas cadeirantes, deficientes, precisam ir até o centro da cidade, fazer suas atividades, seus trabalhos, e não conseguem. Eu vejo assim que ali é o lugar que tem que ser executada essa obra, vai ter as limitações. Eu, ouvindo as dificuldades dos vizinhos, eu quero dizer para vocês assim, que olhando a apresentação do projeto, as dificuldades que tem vai ser resolvida, né? Eu digo assim, se é um medo do povo estar ali, não pense que aquilo ali vai desvalorizar. Eu olho de uma forma positiva, vai ser valorizado aquele ambiente. Eu digo hoje ali, aquele ambiente ali, eu falo assim como morador lá do bairro, uma periferia. Aquele ambiente, recebendo essa obra, vai criar uma nova visão, vai criar uma valorização totalmente diferente. Essa desvalorização que foi apresentada dos imóveis não é verdade. Não é verdade. Talvez seja medo de acontecer algo que não é real e que não vai acontecer. Então eu vim aqui defender essa ideia, defender esse projeto em nome dos moradores da nossa Zona Sul, da Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, onde passa o transporte coletivo, que usam muito desse transporte coletivo e que precisam vir até o centro da cidade e muitas vezes são muito mal acomodados naqueles pontos que hoje nós temos ali, que eles precisam ter um lugar digno. Gente, nós temos que olhar para esse povo que usa o transporte coletivo, e eu muitas vezes usei, hoje não utilizo mais, um olhar com mais dignidade. Nós vivemos um período no passado que é triste, pessoas no relente, dentro de buraco, sem calçada, esperando o transporte coletivo. Então vamos dar um pouco de dignidade para a nossa população patobranquense e vamos agora se unir, se unir com a equipe da prefeitura, defender esse projeto e resolver essas questões que eu digo que é picuinhas, detalhes que se resolve bem fácil, olhando para a população que realmente necessita desse trabalho que vai ser executado. Eu vim aqui para defender essa ideia, não tenho nenhuma pergunta a fazer contra, tenho muito que defender essa ideia e responder, ajudar a responder talvez algumas perguntas que vai ser gerado aí, eu estou aberto a ajudar a responder. Então era isso que eu queria fazer a colocação. Muito obrigado. Mais alguém? Boa noite, eu sou Gilson Feitosa, sou vereador da cidade e gostaria também de defender a ideia da existência de um terminal urbano, porque a gente vê que é necessário de fato.
É um terminal de integração. Acho que as coisas também têm que ser bem esclarecidas. Não é um terminal onde as pessoas vão descer e vão fazer os seus afazeres. É um terminal de integração. A pessoa desce, vem, por exemplo, lá da Zona Sul, desce no terminal e aguarda para pegar um outro ônibus, por exemplo, lá para a Zona Norte. Essa é a ideia, terminal de integração. Pelo menos é o que eu compreendo. Então, a gente defende que tem que ter realmente um terminal de integração no município de Pato Branco para atender, dar mais comodidade e questão financeira daquele que está usando o transporte público, para que não venha a ter a necessidade de pagar novamente uma passagem porque ele está na Zona Sul e quer se deslocar no outro ônibus para a Zona Norte. Eu gostaria de saber sobre a questão do estudo de impacto ambiental. Eu tenho aqui um documento emitido pelo IAP com a consulta da Câmara dos Vereadores, se esse estudo de impacto de vizinhança substitui o estudo de impacto ambiental. E nessa preliminar, que foi nos passado hoje, ele apresenta que não substitui. Deve ser realizado o estudo de impacto ambiental diante desse empreendimento que se pretende no coração da nossa cidade. Ou mesmo ainda, se não existe outros locais, mesmo no centro da cidade, que poderia ser realizado a construção e edificação deste terminal para também favorecer não somente os usuários, como também toda a cidade que com certeza terá impactos positivos, como foi bem dito, como também negativos, não é? Aqui no centro da nossa cidade. Sobre a questão de tirar essa questão da socioambiental das praças, o COPLAN, ele tem competência para isso, ou como está dentro do plano diretor, tem que ser por lei? Eu não sei a resposta ainda, eu me questionei diante da apresentação agora. Acho que seria isso. E a questão do COPLAN, se vai passar pelo COPLAN, como já foi dito, não é? Então, acredito que pela lei que estabelece esse estudo de impacto de vizinhança, o COPLAN tem que aprovar. Recebe o estudo, é apresentado e tem que ser aprovado segundo o que eu entendi. O COPLAN é deliberativo, ele está amparado no Estatuto da Cidade. Então o Estatuto da Cidade, lei, plano diretor, lei complementar do plano 2008, e ele é exatamente deliberativo. Podem falar. Obrigado. A parte ambiental, o César, nosso secretário do Ambiente, vai responder para o Gilson. Boa noite a todos. Bom, a audiência pública é um momento de ouvir e ser ouvido, né? Eu acho que todo mundo que está aqui está com esse intuito, né? Falou-se aqui várias questões aí de cunho socioeconômico, fator biótico, fator antrópico, enfim, do meio ambiente. E eu gostaria de repetir o que nós falávamos outro dia numa reunião que fizemos para tratar desse assunto lá na prefeitura. Não existe ação humana que não tenha alguma influência, interação ou alteração do meio ambiente. Isso é fato, né? O simples fato de nós estarmos aqui debatendo esse assunto já interferimos nesse ambiente, né? Tem gente que veio de carro aqui queimando combustível fóssil, quem veio de ônibus talvez poluiu menos, né? Tem uma usina hidrelétrica agora movimentando a energia que nós estamos gastando aqui nesse ambiente, então não tem como fugir disso. Comentou-se aqui no início das falas sobre estudo de impacto ambiental, o posterior relatório de impacto ambiental, né? O vereador Gilson acabou de comentar sobre esse assunto. Na minha opinião, são coisas distintas, né? Concordo com o senhor, vereador, quando o senhor falou que o EIV, o estudo de impacto de vizinhança, não substitui o EIA. Está lá no artigo 38 da Lei do Estatuto das Cidades, a Lei 10.257/2001. Porém, esse estudo de impacto de vizinhança, ele é um estudo exclusivamente para empreendimentos urbanos, né? Se o senhor pegar a resolução 01
de 86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o senhor vai verificar uma lista positiva de empreendimentos que obrigatoriamente terão que ser feito. O estudo de impacto ambiental e o posterior relatório de impacto ambiental. Não é o caso desse empreendimento. Não é uma usina hidrelétrica com mais de 100 megawatts de capacidade de geração, não é uma duplicação de uma rodovia, não é um oleoduto, não é um gasoduto, não é um empreendimento urbano com mais de 100 hectares de área física, então não é o caso. Gostaria também de parabenizar a equipe multidisciplinar que realizou esse estudo, né? E lógico, sendo uma fundação vindo da UFSC, eu sou suspeito que fiz mestrado na UFSC, né? Tem colegas meus aqui também que fizeram gestão, mestrado em engenharia de produção e gestão da qualidade ambiental lá na UFSC, que é uma universidade de vanguarda, que teve o primeiro curso de engenharia ambiental e sanitária do Brasil. Isso começou em 1978, vocês me corrigem se eu estou errado, né? De cunho ambiental, também gostaria de falar o seguinte: perda da cobertura vegetal, que foi um dos impactos adversos, né, que foi colocado aqui. Porque, lógico, quando você faz um estudo, seja ele um EIA, ou seja um EIA, que é o estudo de impacto de vizinhança, você precisa colocar numa balança aquilo que é benéfico e aquilo que é adverso. Aquilo que é adverso precisa ser pensado em medidas mitigadoras ou mitigatórias, como a equipe muito bem colocou, né? Aquilo que impacta negativamente, preciso corrigir ou prevenir isso. E aquilo que eu não consigo prevenir, eu compenso então através das medidas compensatórias. Não é isso, doutor? Então eu acho que é importante que a gente então considere isso, né? A questão da perda da vegetação, nós iniciamos hoje com 2 equipes pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o plantio de 5.000 mudas de árvores, já num tamanho adequado, de 2,5 metros a 4 metros de altura, na arborização urbana. Aliás, aproveito para convidar todos os senhores e senhoras, no dia 20 desse mês, numa sexta-feira, nós estaremos nesse mesmo ambiente, entregando a cópia, né, da complementação do Plano Diretor da Arborização Urbana de Pato Branco, né? Estará aqui presente, além de pessoas técnicas, promotora também, a doutora Silvana já confirmou presença, né? Ela que é simpatizante desse assunto. Então nós estamos retomando, né, esse plano diretor. O estudo foi feito em 2012, né? Está sendo complementado esse estudo agora nesse momento. O engenheiro Ricardo Olinfeld, você está aqui ainda, trabalhou comigo hoje à tarde e mais um outro técnico lá nesse sentido, né? Então nós estamos compensando isso até o final do ano aí, com um plantio de mais de 5.000 mudas de árvores na área central da nossa cidade, né? Então só queria colocar, né, que para compensar aquilo que talvez o empreendimento trará aí de influência, alteração, modificação do ambiente, sobretudo os efeitos adversos, que essas medidas mitigadoras, pelo menos do meu ponto de vista, são bastante oportunas, são bastante necessárias e muito bem colocadas aí pelo estudo. Tá certo? Mais alguém? Só mais uma questão, a questão do IAP, a gente deu, o César protocolou também nessa solicitação do IAP, para ver o parecer deles também, questão ambiental. Tá? E a questão da poluição dos ônibus, a gente estava até conversando, eu ia falar com os proprietários da empresa que estão aqui. Hoje, uma empresa de ônibus, eu fiz um estudo na Carolina do Norte, de urbanismo, quando estive lá. As empresas de ônibus hoje, transporte público, qualquer meio, trem, ônibus, essas coisas, elas estão tendo que tirar uma ISO ambiental. Não sei se vocês já estão vendo lá essa questão. Com a ISO ambiental, todas as questões de queima de combustíveis, os ônibus têm que ser futuramente alterados ou para elétrico ou para um biodiesel, alguma coisa assim. Então a tendência da questão de poluição são as próprias empresas de ônibus fazerem a alteração dos veículos delas futuramente, até por causa da ISO 12.000, se não me engano, que é de questão ambiental. Então, assim, eu quero só dizer para vocês que a gente não fez nada sem um conceito técnico antes. O departamento, graças a Deus, hoje trabalha só com questão técnica. Antigamente não era assim, a gente fazia o projeto e tinha que pegar o objeto de qualquer jeito. Hoje passa por todo o parecer técnico. Quando é uma coisa muito grande, a gente leva no COPLAN. Só que eu quero comentar um negócio com vocês. O COPLAN não é salvação.
Não é que o COPLAN aprova tudo. O departamento tem autonomia, o seu planejamento tem autonomia para fazer modificações na cidade sem o COPLAN, a não ser que seja um assunto muito grande. Tá? Questões pontuais, a gente pode fazer algumas questões no próprio município, a gente tem que fazer. Na revisão do plano, agora a gente já está revendo, né, uma questão das leis que está dando, tendo divergência na nossa lei, a tabela está um jeito, na lei está do outro. O Lázaro já acompanhou isso com a gente, o Chupim já verificou isso com a gente, até o próprio Gilson já foi fechando algumas coisas no Brasil. Tá? Então o que a gente está fazendo? A gente está arrumando, tentando melhorar a questão do planejamento da cidade e ao mesmo tempo arrumando as coisas que estavam erradas da parte de antigamente. Tá? Só um questionamento, que ocorre agora, com relação aos tipos de combustíveis que são queimados nesses veículos. Tá? Eu queria verificar, quando você me alinhada, que tipo de combustível é o máximo, é S10, vocês que são da empresa? É S10 o tipo de combustível? Sim? Então que fique consignado em ata que o máximo de impacto ambiental é S10 ou inferior. Nenhum veículo poderá entrar nesse determinado plano, né, com um combustível superior a isso. Certo? E que isso seja aferido, né, pelo secretário do meio ambiente ou por qualquer outra forma de investigação ou controle. Né? Porque as emissões gasosas, né, os poluentes gasosos, só que o Fred pode falar sobre a inversão térmica no inverno, né, tem problemas aqui, toda aquela ladeira, aquele vale ali, que é com relação, por exemplo, à Policlínica, Hospital Lucy, tá? Que tem problemas graves ali com relação à qualidade ambiental dos pacientes, tá? E isso é relevante para a qualidade ambiental daquele espaço, daquela urbanidade. É que na verdade o MUSI ali, o hospital, eles têm um problema não dos veículos de Pato Branco, os veículos urbânicos que vêm dos municípios de fora para atendimento. Tá? Então dobra, triplica às vezes a quantidade de veículos que estão em volta da Policlínica até por causa disso. A própria Policlínica fez um levantamento agora para a reforma do edifício deles. Eles vão montar uma garagem de estacionamento específico para esses ônibus que vêm de fora, até pela questão do trânsito que está dando problema para a gente. Então, assim, a gente está aberto, a gente não é assim, nós vamos fazer pronto, a gente está aberto, a gente conversa, os mais vêm falar comigo, o senhor vem falar comigo, os taxistas vieram falar comigo, a gente foi nos bairros, divulgou. A gente vai fazer uma coisa para a cidade inteira. Vai sempre ter alguém que não vai estar satisfeito? Vai, mas a gente não pode conseguir ajudar todo mundo, infelizmente não. Tem vizinho que já brigou comigo, um da frente da casa, da rua, do lado que não queria lombada, eu não queria. Como é que eu vou dividir a lombada no meio? Não tem como fazer. Tá? Alguém mais tem algum questionamento? Semana então, tem, desculpa. Boa noite a todos. Eu sou Floresta, sou moradora do edifício Leonardo Frederico. O edifício tem fechado. O seguinte, eu estive na primeira reunião e a minha indignação maior, eu gostaria de saber primeiro qual é a participação dos vereadores nesse projeto. Porque a primeira reunião, e o dia que estava lá, foi pequenininha, né? Não sei se ela era surda ou muda, não falou. Não falou. Então, eu estou falando o seguinte, esse ano é ano de eleição, né? Não esqueça. O sapato, olha, a gente consegue ouvir bem assim, ó. Assim? Isso. Então, esse ano é ano de eleição, não esqueça. Eu falei que para quem eu votei, jamais eu votarei. E vou fazer campanha para quem não vote. E não se candidate vereador, mas vai ser bom. Então, eu gostaria de dizer que eu acho que nós vamos ser profitados que quando eu vou falar isso, nós eu mas eu acho que o espaço é pequeno. Uma comparação bem simples. O presídio, um porta-caneta, tem 290. O espaço não é pequeno para isso. Sabe por que eu estou falando isso? Porque meu pai falava assim, meus filhos, fazem 53 anos que ele morreu. Hoje,
Ele falava assim, aqui 50 anos eu vou viver essa cidade. Eu acho que você não devia pensar para hoje. Você devia pensar para 40 anos. Na verdade, ele não vai ser. Na verdade, ele não vai ser um único terminal, ele vai ser um dos terminais. A área central vai ser um terminal de, como o Gildo falou, de integração. Ele vai unir a Zona Sul com a Zona Norte. Então a pessoa entra no terminal, através do terminal, pega o outro. Ele não vai ser um terminal central só. Depois nós vamos fazer mais outros terminais em cada bairro para diminuir o trânsito. Então, e o espaço que a gente tem hoje, a arquitetura tem para fazer melhor parte com a circulação do ônibus que nessa região. Por isso que eu escolhi. Os vereadores, na verdade, não tem nada a ver com a questão do projeto. Não, o projeto não precisa Então, o que eu vi já está aprovado e quando eu nós ficamos aqui discutindo, eu estou fazendo o papel dele. Né? Então, era isso que eu tinha a dizer. E o que eu acho, você veja quantas pessoas tem aqui. Olha para o meu filho de Pato Branco. O povo não participa, gente. O povo não participa. O que é isso? Acho que ninguém sabe falar da cidadania, das obrigações e deveres. E um dia a gente quer, a gente tem uma luta. Eu quero os meus direitos. Eu sou uma cidadã, pago os meus impostos, cumpro meus deveres e obrigações. Porque o povo se conscientiza disso, gente. Todo mundo tem medo de falar. Quando eu ouvi o vacinado, eu ouvi assim, ó. Ah, não, eu não vou assinar, porque eles podem me respeitar enquanto a mim. Então, eu estou no limite, isso é complicado. Então, que o povo se conscientize. Eu fiquei inspirada. As pessoas que vêm olhar para o outro de Pato Branco. Mas, então, muito obrigada. Então, só aproveitar, passar mais algumas informações a respeito do transporte. Né? Foi questionado a questão de quantos veículos ali aumentaria naquela região. Ele não vai aumentar nenhum lá. Todos os veículos que trafegam hoje pela rua Caramuru, pela rua Araguói, vão se manter o mesmo número de veículos. Tá? Então nós temos hoje próximo a 580 veículos que trafegam já na rua Caramuru e na rua Araguói, e eles continuarão com esse número. Ele não vai ser acrescido o número dos veículos a partir do momento que se fizer o terminal. Apenas vai ser alocado aquelas pessoas que hoje desembarcam em 3 pontos diferentes. Quero fazer aqui também a parte da população que hoje desembarca em 3 locais diferentes, ou seja, a pessoa tem que fazer a integração, essa integração que o Jô falou, e ela desembarca lá na Praça do Artesão, na rua Caramuru, e ela tem que sair correndo, faça chuva ou faça sol, até em frente à antiga rodoviária e pegar o outro ônibus e deslocar para o seu trabalho. Então essa pessoa terá um local coberto, um local seguro, para que se faça esse embarque e esse desembarque. E vice-versa, quando essa pessoa desembarca na antiga rodoviária, hoje ela tem que sair correndo e subir até lá em cima na Praça do Artesão para pegar o seu transporte. Muitas vezes, pela proximidade dos horários do veículo, ele acaba perdendo essa integração e acaba tendo que esperar o novo veículo. Como disse a Silmar no início da reunião, foi feito deliberações, foi procurado espaços próximos para se verificar a possibilidade da construção desse terminal. O transporte coletivo, ele parece ser algo assim de tamanhos proporcionais, de fato é. Mas o seu desenvolvimento é minucioso, ele é minúsculo. Comentava eu essa semana com algumas pessoas, e às vezes para nós falarmos para alguém, vou aguardar você 5 minutos. É 5 minutinhos, aguarda aí. Não tem problema, eu te aguardo 5 minutinhos. Para o transporte coletivo, 10 segundos é muito tempo.
Para uma linha do transporte coletivo, como as avenidas que hoje têm 50 pontos, se ela atrasar 10 segundos em cada ponto, importa dizer que numa viagem ela vai atrasar em torno de 4 minutos. Na segunda viagem, mais 4, são 8 minutos. Para uma linha que tem 32 viagens durante o dia, ela vai perder no mínimo 2 viagens durante o dia. Então 10 segundos para o transporte coletivo é tempo. A mesma coisa o espaço. Né? Se nós alterarmos apenas 100 metros de uma linha, 100 metros de ida, 100 metros de volta, são 200. Para um ônibus que trafega 30 viagens no dia, importa dizer que são quantos? São 200 vezes 30. São 6.000 metros no dia. Vezes 30 dias, 180.000 metros no mês. Vezes 12 meses no ano. E quantos quilômetros a mais por 2 anos? Nós estamos falando de todas as linhas do terminal. Então, se nós mudássemos esse terminal apenas 500 metros, de onde hoje ele será construído, e que todas as linhas tivessem que ir para lá, isso impactaria profundamente dentro da tarifa do valor que o usuário terá que desembolsar para pagar. Aquele local, além de ser adequado, é o mais econômico para os usuários. É apenas uma colocação que eu gostaria de fazer para que vocês também tenham conhecimento dessa dinâmica da sistemática do transporte coletivo. Agradeço. Na verdade, eu quero usar rapidinho para fazer defesa dos vereadores. Eu discordo do Emerson que os vereadores não têm nada a ver, tem tudo a ver. Não, está aprovação, aprovar o projeto. Nós vamos aprovar o projeto. Então, de qualquer forma, é o seguinte, os vereadores também têm a ver, seja qual projeto que for, ou qual empreendimento que se faça na cidade. A gente é representante do povo, dos cidadãos, e aquilo que interessa à cidade depende também da nossa participação. Que, inclusive, esse evento está acontecendo graças à Câmara dos Vereadores. Que, inclusive, esse estudo está acontecendo porque os vereadores cobraram da Prefeitura que fizesse o estudo de impacto de vizinhança, que, a princípio, por 3 vezes, a Secretaria disse que não havia necessidade. E, como a lei determina, nós insistimos e por isso que está acontecendo. Da mesma forma, há essa discussão do estudo do impacto ambiental. A lei determina, no nosso entendimento, é claro, tem que fazer o estudo do impacto ambiental. E nós não vamos arredar o pé, nós vamos cobrar, porque nós queremos que tenha o terminal, mas com qualidade de vida para os usuários, para quem vive ali e para quem transita nesse meio no coração da nossa cidade. Esse é o nosso objetivo. Obrigado. Todos os vereadores ouviram, na verdade, a questionamento agora foi se vocês aprovavam o projeto. O projeto vocês não aprovam, quem aprova é a Secretaria. Os vereadores cuidam da questão do questionamento das leis, tá? Desculpa se você entendeu errado, tá? Questão do estudo de impacto de vizinhança, além dos vereadores, foi você, na verdade, o vereador que solicitou, e o pessoal do edifício aqui. Nós conversamos com a promotora, para não dar problema, nós vamos fazer. Questão do impacto ambiental. Tecnicamente não é viável o impacto ambiental. Se precisar, nós vamos provar isso. Cadê o César? Aqui. Nós vamos comprovar isso em cima das resoluções do CONAMA e vamos dar andamento, porque na verdade o que eu estou vendo aqui hoje é que tudo bem, tem os moradores, mas tem gente que está querendo que atrase a obra. E isso a gente não vai deixar acontecer. É a última vez que eu falo disso hoje, né? Então, só para finalizar essa questão essa parte administrativa do processo de licenciamento, está protocolado no órgão ambiental, né? Agora não é mais IAP, Instituto de Água e Terra, né? E aí, logicamente, vai passar por toda a análise do órgão ambiental e aí nós obteremos a resposta se realmente é necessário o estudo de impacto ambiental ou se o estudo de impacto de vizinhança é necessário nessa questão toda aqui. Tá? Então, só para a gente encerrar, pelo menos a minha participação nesse sentido, né?
E aí então aguardaremos aí o parecer do órgão ambiental nesse sentido, certo? Eu acho então que encerramos, né? Já vi gente fazendo assim para mim. Então, tá bom, a gente encerra. Eu quero agradecer a presença de todos. Muito obrigada pelas contribuições. Quem quiser fazer alguma sugestão naqueles papelzinhos que foram entregues, por gentileza, escreva-os e entregue para a nossa secretaria, para que a gente possa responder até aos quesitos, né, o protocolar. É importante, como você exigiu algumas respostas, a gente vai precisar até mesmo do jurídico, então protocola para a gente, por gentileza, as respostas, que aí a gente demanda da forma correta. A ata foi feita aqui na íntegra também, tá? Quem quiser assinar a ata efetiva e física, então aguarde um pouquinho para fazer isso. Nós temos a lista de presença, eu peço que aqueles que não assinaram, por gentileza, assinem também, tá? E eu agradeço e uma boa noite a todos.